Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nessa semana, o Brasil parte para a flexibilização do isolamento, para o aprofundamento da flexibilização do isolamento em muitas regiões do país. Em diferentes graus, claro, algumas regiões mais abertas, outras menos abertas, mas o fato é que a flexibilização do isolamento entrou de vez na pauta brasileira. E a pergunta que fica é, mas por que agora? Dado que durante essa semana nós tivemos recorde no número de mortos por Covid-19, tivemos dados bastante assustadores no que diz respeito à Covid-19 no Brasil. Bom, a explicação para isso, em parte ela é política, em parte ela é econômica. Pelo lado da parte econômica, estamos falando de um momento onde estados e municípios estão sem caixa. Literalmente sem caixa. Sem caixa para pagar os seus policiais, sem caixa para pagar os seus médicos, enfermeiros, para as suas despesas essenciais. Estados e municípios têm uma arrecadação muito dependente de impostos sobre o comércio, de impostos sobre os serviços. E claro que quando o comércio e serviços estão comprometidos, a arrecadação de estados e municípios acaba desabando. E estados e municípios não têm a capacidade de vender títulos, de endividamento, de emitir moeda, nada disso. Quem tem essa capacidade é o governo federal. Daí é que houve aí o acordo em 2 de maio. Em 2 de maio foi aprovado o acordo de socorro aos estados e municípios no montante de 60 bilhões de reais. E de lá para cá, a União ainda não pagou. Não pagou a primeira parcela sequer. São mais ou menos 4 parcelas de aproximadamente 15 bilhões de reais cada. Hoje, 9 de junho de 2020, a União ainda não pagou a primeira parcela. É bem verdade que o Tesouro prometeu pagar a primeira parcela ainda hoje, mas ainda não pagou. A segunda parcela ficou para 13 de julho, a terceira parcela para 12 de agosto e a quarta parcela para 11 de setembro. Pois é, o socorro aos estados e municípios ele foi sendo postergado e isso foi trazendo problemas graves de caixa para estados e municípios, uma vez que eles precisam manter aí as despesas, o pagamento de elementos essenciais. Outro aspecto é o aspecto político. Pensando no aspecto político, nós temos eleições esse ano. E o TSE já sugeriu aí que não há a possibilidade de adiar as eleições para além de 2020. As eleições elas podem até ser adiadas em relação a outubro, mas elas precisariam ser realizadas ainda esse ano. Apertados pelo calendário eleitoral, prefeitos são empurrados a flexibilizar o isolamento. Afinal, o isolamento é bastante impopular. Gera muito desgaste para mandatários, ainda mais quando ele vai se alongando. E falando de isolamento, o isolamento brasileiro foi muito particular. O isolamento brasileiro foi muito frouxo. As taxas de isolamento no Brasil acabaram sendo bastante reduzidas em comparação a outros países. Se a gente compara com países como a Argentina ou como o Chile, o isolamento brasileiro não foi bem sucedido. O isolamento brasileiro foi bastante frouxo. Tanto isso é verdade que gerou um sentimento de que o isolamento não funciona. O isolamento não funciona quando ele não é feito de maneira efetiva, como é o caso do Brasil. Então estamos falando de um país onde as pessoas têm a percepção de que o isolamento não funciona porque ele foi feito de forma frouxa. Temos estados e municípios com caixa zerado porque o auxílio federal ainda não chegou. Diante disso, vamos ao isolamento. Ou melhor, vamos à flexibilização do isolamento. Não tem muita alternativa. Enfim, gente, vamos ver o que acontece daqui para frente com o Brasil no que tange a flexibilização do isolamento e o impacto disso sobre o número de mortes e sobre a letalidade. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de nos apoiar. Lá no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todas as informações, todos os direcionamentos para você se tornar um nosso apoiador. Você pode ser nosso apoiador no Brasil ou no exterior. Tem lá, inclusive, um formato para você apoiar o Petit no exterior. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.